Juízes capítulo 11. Quem encontrou faz um barulho aí. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? O Senhor fala conosco através dessa palavra. É uma palavra que a maioria aqui já conhece, mas a revelação de hoje para nós é inédita. Fala no nosso coração, porque a palavra do Senhor não fica velha, nem tampouco ultrapassada. O Senhor é Deus que faz nova todas as coisas. Então, Senhor, nessa manhã, do primeiro dia de uma nova semana, nós precisamos da direção que vem da parte do Senhor. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Jefté, de repente com uma história parecida com alguns dos irmãos aqui. Ninguém celebrou quando Jefté nasceu, ninguém comemorou, ninguém fez festa, ninguém trouxe no rosto o sorriso, por exemplo, que essas famílias que estiveram aqui no altar agora trouxeram na apresentação dos filhos. Jefté foi rejeitado, com certeza desde o ventre daquela que na terra foi chamada de sua mãe, porque Jefté era fruto de um relacionamento extraconjugal do seu pai. O pai de Jefté deu uma chegadinha na região onde estavam as prostitutas, se deitou com uma prostituta, e essa prostituta engravidou. Nasce Jefté, mas naquela cultura, de acordo com o código de Hammurabi, nessa situação o israelita deveria assumir a criança e trazer para o meio do seu povo para criar ali. Então Jefté não vai ser criado na casa do pai porque o pai quis. Jefté vai ser criado na casa do pai porque a lei o obrigava. Aquele pai seria mais um pai, assim como alguns nos dias de hoje, que fazem filhos e simplesmente viram as costas, vão deixando para lá, e nos nossos tempos nem pensão querem pagar. Naquela época seria a mesma coisa com Jefté. Simplesmente esse pai teria virado as costas, deixado para lá, se vira, dá um jeito de sobreviver. Mas como a lei o obrigava a levar essa criança para casa, ele vai tirar dos braços da prostituta e vai levar para dentro de casa. Só que na casa dele ele tem uma esposa, e com essa esposa ele tem filhos. E Jefté vai crescer em um ambiente em que ele é desprezado, rejeitado. Quando essa mulher olha para Jefté, ela se lembra da traição do marido. Então ela não cuidava bem de Jefté, ela cuidava bem dos filhos dela. Mas Jefté era deixado de lado, humilhado e pisado. Esse pai, quando olhava para Jefté, se lembrava de todo o problema que está acontecendo dentro da casa dele, foi por conta daquilo que ele fez, e o fruto daquilo que ele fez, na cabeça dele é Jefté. Então quando ele vê problema, tanto vê, que Jefté vai ser afligido dentro dessa casa, vai ser atormentado dentro dessa casa, e esse pai não faz nada para proteger o filho. Jefté tem um pai, mas é como se não tivesse. Jefté tem um pai, mas esse pai vê os irmãos batendo nele e não faz nada. Esse pai vê a esposa
maltratando o filho dele, porque não é filho dela, e não faz nada. Ele simplesmente vai deixando acontecer. Jefté não tem ninguém, né? Está cercado de tanta gente, mas é como se não tivesse ninguém. Porque a casa em que ele está morando, ele tem irmãos, tem uma madrasta, tem o pai, ele está cercado de gente, mas sozinho. Já se sentiu assim? Cheio de pessoas à sua volta, mas a impressão que você tem é que você está sozinho? É assim. A vida em alguns momentos é assim. Você está naquele ambiente de trabalho, você lida o dia todo com tantas pessoas, mas dentro de você é um vazio produzido por uma solidão. Está cheio de gente à sua volta, mas não tem ninguém contigo de verdade. Aqueles que estão à sua volta, ao invés de fazer o bem, se você não vigiar, acabam te fazendo um mal. Você tem que ficar esperto o tempo todo. Você tem que estar ligado o tempo todo, porque a qualquer momento um deles pode te dar uma rasteira. A qualquer momento um deles pode fazer alguma coisa contra você, inventar uma coisa ali dentro daquela empresa, criar uma situação para te colocar numa fogueira. Que isso, gente? Ninguém aguenta viver assim por muito tempo em ambientes tóxicos assim. A gente não suporta conviver com essa pressão por muito tempo. Isso adoece a alma. Jefté vai viver momentos terríveis dentro da casa. Imagina um horário do almoço na casa de Jefté. Imagina o prato sendo colocado na frente dos irmãos dele. E ele se sobrar alguma coisa, ele come. Você acha que nessa casa aqui, quando se comprava um frango, a coxa era dele? De repente o pé era dele. Você acha que quando se tinha carne dentro dessa casa, Jefté comia a carne? Ou será que Jefté comia a pelanca que foi cortada para, ao invés de jogar para o cachorro, jogar dentro do prato dele? Faziam de tudo para ele se sentir mal. Se a gente analisar o texto, é isso que está aí. Olha o que o texto vai dizer. Eles repeliam Jefté. Repeliam. Eles faziam de tudo para Jefté sair. Quando você passa repelente no corpo, só para você entender essa palavra. Quando você passa repelente no corpo, você não está matando o inseto. Você está impedindo que o inseto fique perto de você, porque você quer ver o inseto longe. Você não mata o inseto quando você passa o repelente em você. Estão repelindo Jefté. Perceba que não estão matando ele, mas estão fazendo de tudo para que ele vá para longe. Repelir é isso. É fazer de tudo para que a pessoa vá para longe. Não é mandar a pessoa para longe, não é pegar essa pessoa pelo braço e levar ela para longe, não. É fazer de tudo para que ela sinta a necessidade de sair. Até que um dia eles conseguiram. Fizeram tanto, maltrataram tanto, que Jefté não aguentou a pressão. Meteu uma mochila nas costas, catou umas 2 bermudinhas e foi embora. Não aguentou mais. Não aguentou estar dentro daquele ambiente, ser humilhado todo dia, ser pisado todo dia. Eu fico imaginando como chamavam ele. Será que chamavam ele pelo nome? Ou será que só olhavam para ele e diziam: ô filho da prostituta, vem cá. Ô filho da prostituta, olha ali, ô filho da prostituta, capina esse quintal aqui. Ô filho da prostituta, lava a boca daquele camelo lá. Ô filho da prostituta, corta o casco daquele jegue ali. Ou você acha que Jefté na casa era tratado como filho? Claro que não. Jefté naquela casa era tratado como uma coisa. E é por isso que ele não aguenta. Aí chega o dia que ele diz: já deu, não aguento mais não. E o pior de tudo é que ele tem um pai. E esse pai que ele tem não faz nada para defender ele, gente. Não faz nada para proteger. Não põe debaixo do braço e diz assim: ó, ele não tem culpa, tá? Para de agir assim com ele, porque não foi culpa dele. Ele não pediu para nascer. Ele não fez mal nenhum a vocês. Para de maltratar ele. Para de pesar a mão sobre ele. Para de bater nele. Para de xingar ele, porque ele é meu filho. Não importa quem é a mãe, o que importa é que ele é meu filho. Esse pai não faz isso, rapaz. E essa ausência de atitude de quem deveria cuidar da gente também machuca a gente. Também machuca. A gente esperava que aquela pessoa fosse nos abraçar, a gente esperava que aquela pessoa fosse nos defender, e quando a gente olha, a pessoa está simplesmente sem fazer nada. Isso machuca. Imagina você
em uma situação complicada, onde você tem um amigo, que você sempre fez de tudo por esse amigo, aí naquela situação você espera que aquele amigo te defenda, você espera que aquele amigo te ajude, e quando você olha para aquele amigo está de braço cruzado, está vendo você sofrer e não estende a mão, rapaz. Está vendo o que estão fazendo com você, estão te maltratando, estão te ferindo, estão te sangrando, e você espera que aquele amigo se posicione, e quando você olha, na verdade o seu amigo está do lado deles, sem fazer nada, não está te maltratando, mas está junto de quem te maltrata. Isso dói, gente. Dói não só as pancadas que vêm daqueles irmãos, mas dói também a falta de atitude do pai, que não ajuda ele, que não protege ele. Sabe, você que quando era criança apanhava do seu pai e sua mãe ficava olhando, o que doía em você não era só a cinteirada do seu pai, mas também a falta de atitude da sua mãe, de segurar na mão daquele homem e dizer: para de bater no meu filho. Aí você sofreu por conta da pancada que levou, mas também sofreu por falta de cuidado do outro, ou da proteção do outro. Dá para imaginar como Jefté vivia. Quem aguenta viver assim por muito tempo? Todos nós temos um negócio chamado limite. Ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é de aço. Tem dia que a gente acorda e diz: hoje eu vou chutar aquele balde. Tem dia que a gente levanta e diz: hoje eu vou mudar a minha vida, eu não aguento mais isso não, eu não aceito mais isso, eu não vou mais aguentar isso aqui, eu não sou obrigado a estar ouvindo isso o tempo todo, eu não sou obrigado a aceitar ser pisado, para mim chega. Foi o que Jefté fez. Jefté botou a mochila nas costas para sumir, aquele negócio que a gente fala, a vontade que eu tenho é de sumir. Jefté fez isso. Pega o pouco que ele tem, porque eu acho que ele não tinha quase nada, e vai embora. Foi embora. Saiu de casa. Olha o que o versículo 3 vai dizer: então Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Ele fugiu, Bruno. Não foi alguém que jogou ele lá fora. Não, ele fugiu. É interessante que quando Jefté está lá em Tobi, e alguém vai lá falar com ele para ele voltar, olha o que ele vai dizer: olha, vocês não me expulsaram? Mas no texto não está dizendo que alguém chegou para ele e disse assim: ó, vai embora. Não, está dizendo que ele fugiu. Por quê? Porque tem gente que não diz assim para a gente: ó, vai embora, mas as atitudes estão empurrando a gente para fora. Eu não falei para você ir embora, não falou com a boca, mas com as atitudes falou. Eu não falei que eu te odeio, não falou com a boca, mas com as atitudes mostrou que me odeia. Eu não falei que eu não quero mais saber da tua cara, não falou com a boca, mas com o seu comportamento você deixou bem claro que você não queria me ter por perto. Não é assim? Tem gente que com o comportamento deixa claro pra gente que não quer mais a gente por perto, que não quer mais a gente lá dentro, que não quer mais receber uma ligação nossa. Você liga para a pessoa e o jeito que a pessoa te atende deixa muito claro que não quer você, que não quer mais que você ligue. Ontem nós vimos de São Francisco, paramos em um restaurante para comer, um churrasquinho, e quando a gente desceu do carro, o garçom estava na frente, o garçom fez isso aqui, ó, virou e saiu andando. O garçom não mandou a gente embora, mas com a atitude dele, ele deixou claro que ele não queria a gente ali. Ele simplesmente fez isso, ó, virou as costas e foi embora, porque já era tarde, né? Eu falei: eu cheguei em Campos. Realmente cheguei em Campos. Situação complicada da minha cidade. Mas aí apareceu um outro garçom que atendeu a gente, né? Graças a Deus, super bem. Eu acho que ele não era de Campos. Mas o fato é que tem gente que não precisa falar, com a atitude já mostra. Mostraram para ele com a atitude. Sabe aquela história? Depois ainda fica: foi embora porque quis. Porque quis? Me humilhou, me pisou, falou mal de mim, fez de tudo, quase me matou, e está dizendo que eu quis sair, quase me destruiu, e está dizendo que foi eu que quis. Jefté foi para onde? Tobi. E o que era Tobi? Cidade refúgio.
Todo mundo que estava sofrendo, todo mundo que já não aguentava mais a vida que levava, ia para Tobi. Ia para lá e ficava lá. E aí, irmão? O pai de Jefté não fez nada, mas Deus viu tudo. Olha aqui para mim. Deus viu tudo o que você sofreu. Deus ouviu tudo o que você ouviu. Mas sabe o que é mais tremendo ainda? Tem coisa que você não escutou, mas Deus ouviu. Tem coisa que fizeram contra você que você não viu, mas Deus viu. Você acredita? Você acredita que Deus afastou algumas pessoas de você porque Ele ouviu o que você não ouviu e viu o que você não viu? E quem sabe você está até hoje se perguntando o que foi que aconteceu para fulano ter ido embora. Mas Deus viu o que você não viu e ouviu o que você não ouviu. Deus viu tudo, e o Deus que viu e ouviu tudo decidiu descer. E o que Deus fez? Foi lá no povo de Amon. E aquele povo, Pâmela, era conhecido como um povo amaldiçoado naquela época. Olha a fama deles, Pâmela. Onde eles tocam, chega a maldição. Era a fama do povo de Amon naquela época ali. Aí os filhos de Amon, exatamente esses, que a fama já correu, que onde eles tocam, a maldição chega, se levantam e de repente decidem ir contra essa região aqui. Qual região? A região da casa que Jefté morava. Eles se levantam e decidem, acordam do nada. E foi quem que fez isso? Deus. Deus criou uma guerra só para levantar Jefté. Eu vou dizer de novo: o meu Deus criou uma guerra só para levantar Jefté. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer por você, pela tua vida. Deus te ama tanto, mas Deus te ama tanto que você não tem noção do que Deus é capaz de fazer só para proteger você. Os filhos de Amon vêm contra eles agora, e agora que eles ficam em desespero. Mas vamos ler como o texto está posto. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Deixa eu te dizer uma coisa: a maior fúria dos irmãos de Jefté não era Jefté ser filho de uma prostituta. A maior fúria dos irmãos de Jefté era Jefté, apesar disso, ser valente e valoroso. Você está entendendo? Os irmãos olhavam para ele e pensavam assim: isso aí, rapaz, tinha de tudo para andar de cabeça baixa, tinha de tudo para ser um fracassado, mas ele é valente, ele é valoroso. É por isso que se levantam contra ele. Você está entendendo? Foi por isso que se levantaram contra ele, porque eles não aceitavam Jefté, sendo filho de quem era, andar na rua de cabeça erguida. O problema maior não é ser filho de prostituta. O problema maior é ser valente, coisa que eles não eram. O problema maior é ser valoroso, coisa que eles não eram. E está provado que eles não eram, porque quando veio o inimigo, eles botaram o rabinho no meio das pernas e entraram em desespero. E aí se lembraram daquele que, apesar de ser filho de uma prostituta, que apesar da vida não ter sido fácil para ele, ele era valente e valoroso. Na hora do aperto, lembram de um povo que é de oração, não é? Desprezam você, mas quando a coisa aperta, te pede oração. Aponta o dedo para você, mas quando a corda rocha lá, é o teu número que eles lembram de ligar para dizer: ora por mim aí, fulano. Você vai na igreja hoje? Ora por mim lá. Ainda bem que você não é igual a eles, que se você fosse igual a eles, você ia dizer: vai pedir oração para outro. Mas você levanta a voz e diz: eu vou orar por você, sim. Vamos lá, aonde? Lá em Tobi. Fazer o que em Tobi? Chamar quem? Jefté. Agora não é mais filho de prostituta, agora é Jefté. Agora o desprezado passa a ter valor. Vamos lá chamar ele, vamos. Mas será que ele vai receber? Vamos lá chamar ele. Pergunta para mim, o que é isso? Cara de pau. Tem um irmão aqui que gosta de falar muito isso, Zé Luiz. Cadê Zé? Tá onde? Zé, essa turma, Zé Luiz está por aí. Zé, essa turma era cara de pau, Zé. Né, Bruno? Como assim?
Despreza. Aí quando precisa de ajuda, fulano, você está tão bonito hoje. Eu queria dizer uma coisa para você que eu nunca disse o que eu gosto muito de você. Como é que é? Não, você é meu irmão, rapaz. Desprezaram, humilharam o Pâmela. Mas agora estão dizendo, rapaz, você é meu fechamento, rapaz. Você é meu parceiro, você não lembra não? Que eu te dei 2 balebas quando você tinha 3 anos de idade? Rapaz, despreza. E quando precisa, procura. O que é isso? Cara de pau. E tem muita gente assim hoje em dia. Pisa no sujeito, rapaz. Quando formam panela contra a gente, está lá no meio. Falam, apontam o dedo, chutam, humilham, quase matam a gente. Mas quando Deus desce e vira o jogo, você é meu amigo. Sempre soube que você é uma benção. Ainda fala tudo errado. Só a graça do Cordeiro. Aí o que a gente faz, irmão? Vamos aprender com o Jefté. Porque a vontade do homem é ligar o modo coice. Não é? Como é que é? Sai fora daqui, sua cobra. Não dá vontade? Dá vontade de falar, mas peraí, mas você não estava lá naquele dia que me xingaram, que me humilharam e você não fez nada dizendo que é meu amigo e nem abriu a boca para me defender? Foram lá em Tobi agora. Juntaram, foram lá. Jefté, oi. É interessante, né? Por quê? Porque antes disso, eles fazem de tudo para Jefté pensar que não tem valor. O jeito que eles tratam Jefté é para fazer Jefté pensar que ele não é nada, que ele não é ninguém. Mas é interessante que quando Jefté foi embora, Jefté não deixou um bilhetinho com endereço. Jefté não estava postando foto lá em Tobi dizendo, gente, aqui em Tobi hoje está 40 graus. Não. Jefté, quando estava indo, não botou lá no status, partiu Tobi. Não fez isso. Mas é interessante que quando a coisa apertou para eles, eles sabiam exatamente onde Jefté estava. Por quê? Eles se levantam contra você, mas na verdade eles são seus maiores seguidores e admiradores. Você está entendendo? É porque você para eles é inspiração. Eles só não têm coragem de admitir isso. É por isso que falam mal. Fala mal, mas é a admiração incubada. Que sabe onde o sujeito está, rapaz. Se sabe onde ele está, é porque não tira os olhos da vida dele. Se Jefté fosse alguém sem importância, eles teriam deixado Jefté de lado. Mas por que eles não param de olhar para Jefté? Porque Jefté é importante sim. Diz que não quer mais saber de você, mas faz perfil fake para te seguir. Vê se pode. Faz perfil fake para ficar vendo seus stories, porque não tem coragem de admitir que gosta de ficar olhando para a tua vida. Vai lá. Chegam lá, oi, Jefté. Eu fico imaginando o susto de Jefté. Está lá em Tobi, saiu de perto deles. No primeiro momento, Fabiano, Jefté pensando assim, não, até aqui vieram me perseguir. Com Jefté vê ele se aproximando. Rapaz, que desgraça é essa? Vocês não me dão sossego? Será possível sair de lá para ver se parava? Eles vêm para cá. Mas eles chegam e falam assim, Jefté, já não é mais filho de prostituta, agora é Jefté. Agora lembraram que ele tem um nome. Agora lembraram que ele é diferente. Agora lembraram que ele é especial. Agora lembraram que ele é valente. Agora lembraram que ele é valoroso. Então olha aqui para mim. Deus vai criar situações para quem te desprezou entender que você tem valor. Deus vai criar situações para quem fez de tudo para você sair, reconhecer que você tem algo especial sobre a sua vida. Eu vou falar. Tem mãe e pai que desprezou, que vai olhar para você e ainda vai dizer assim, é meu filho, é minha filha. Ainda vai falar com orgulho. Um dia desprezou, mas Deus decidiu virar esse jogo aí. Jefté, oi, a gente está precisando de você. O quê? Aquele momento que você pensa que você está sonhando, porque você bateu com a cabeça na árvore de Tobi, está meio tonto. Vocês o quê?
A gente está precisando de você, rapaz. O que está acontecendo? Os filhos de Tobi se levantaram contra a gente. Irmão, preste atenção. Jefité era um homem de Deus e não era burro. Aí ele chega e diz assim, ó, a gente está precisando de você. Aí Jefité pergunta, por que causa, motivo, razão ou circunstância? Aí eles vão responder, é porque os filhos de Amon se levantaram contra a gente. E quando eles dizem, é porque os filhos de Amon se levantaram contra a gente, é claro que Jefité, que não é burro, pensou o seguinte, interesse. Só me procuram quando tem interesse em alguma coisa. Só me procuram porque estão precisando de alguma coisa. É quando as pessoas fazem a gente sentir que a gente vale aquilo que a gente pode dar para elas. Jefité naquele momento pôde entender uma coisa, André, não é por mim, é por aquilo que eu posso fazer por eles, né? Então é puro interesse. Se fosse você, faria o quê? Vamos ser sinceros, se fosse um de nós, faria o quê? Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente responde de acordo com o que o nosso coração manda. E por vezes a gente acaba fazendo o que Deus não quer que a gente faça. Em momentos como esse de Jefité, sabe o que a gente tem que perguntar para Deus? Senhor, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Estenderia a mão para quem só me apontava o dedo ou não? Ajudaria quem só me prejudicou ou não? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Porque eu estou dizendo que esse tipo de coisa vai acontecer com você. Tem gente que te desprezou, mas vai voltar e vai te procurar. Tem gente que fez de tudo para você sumir, mas ainda vai olhar para você e dizer, tem algo diferente na vida dele e dela, e eu preciso dele, eu preciso dela. Pode ter certeza, familiar, amigo que traiu você, ainda vai voltar. E aí, naquela hora, a gente faz o quê? A gente diz, some daqui, desgraça. Pega a reta, vai para o inferno. A gente faz o quê? Olha o que Jefté fez. Vocês estão precisando de quê? É porque os filhos de Amon se levantaram contra a gente. E agora? E agora a gente quer que você venha e seja o nosso líder. Oi! Venha e seja o nosso líder. A mesma boca que um dia amaldiçoou é a boca que agora está mudando a palavra. Você está entendendo? Eu sei que tem muita gente que elogia você. Eu sei que tem muita gente que diz para você que você é uma bênção, porque de fato você é uma bênção. Mas pode ter certeza que mesmo muita gente dizendo para você que você é uma bênção, que você é especial, lá no fundinho ainda fica ecoando a palavra daquela pessoa que você ama, mas se um dia disse que você não presta para nada. Mas pode ter certeza, meu irmão, que essa palavra vai mudar, esse diagnóstico vai mudar. Existem momentos que Deus levanta a gente fora para que os de dentro possam reconhecer. Você está entendendo? Tem hora que se os de dentro não reconhecem, Georgiana, Deus tira a gente dali, levanta a gente aqui fora, para quem está lá dentro reconhecer quem a gente é de verdade. O que eu estou dizendo para você é que se a sua parentela não te valorizou, Deus está levantando pessoas para te valorizar, e através disso a sua parentela vai saber quem você sempre foi de verdade. Gente que te desprezou vai olhar para você de longe e vai dizer, ui, olha o que está acontecendo com a vida dela, olha como Deus levantou ele, tinha valor mesmo. Aí qual é? Aí vai fazer o caminho de volta. Me ajuda? Me ajuda? Estenda a sua mão para mim. Aquelas mesmas pessoas que sempre fizeram assim, ó, vão dizer, estou precisando de você. O que é isso? É a vida. É a vida. De modo que você não precisa fazer nada contra aqueles que fizeram contra você. Deixa que Deus vai cuidar de tudo. Jefté disse, é para ser líder de vocês?
é para ser chefe de vocês? Então eu vou. E Deus levantou Jefté como juiz sobre Israel. O que a tua família disse sobre você não vai impedir a Deus de fazer o que tem que fazer na tua vida. O que alguém falou e apontou o dedo para você dizendo, não vai impedir a Deus de fazer o que já decidiu que vai fazer na sua vida. Porque desde quando Jefté nasceu, Deus já sabia que Jefté ia ser juiz. Você está entendendo? A opinião dos irmãos, a afronta dos familiares não mudou o que Deus tinha preparado para Jefté. O que falaram contra você, te humilharam, te pisaram, te xingaram, fizeram você se sentir um tapete, mas Deus está te dizendo, você não é isso, você não é isso, você é valente e valoroso, e todo mundo vai saber. Quem está comigo dá glória a Deus aí. Fique em pé, irmão, para a gente adorar a Deus. Que Deus, um Deus que vira jogo, um Deus que muda capítulos, um Deus que está com a caneta na mão escrevendo a nossa história. Um Deus que já conhece o teu amanhã, de modo que o teu passado não vai impedir Deus de te conduzir ao teu amanhã. Nenhum passado vai te bloquear no presente, a ponto de te impedir de conquistar aquilo que Deus já preparou para você ali na frente. O teu passado não vai te limitar. Filho de prostituta, humilhado pelos irmãos. E agora? Juiz em Israel. Quem olhava para ele antes, jamais poderia imaginar uma coisa dessa. Filho de prostituta, humilhado pelos irmãos, desprezado pelo pai. Qual a chance que um homem desse tinha de dar certo na vida, gente? Qual a chance? Nenhuma. Mas olha o que Deus fez. Colocou o sujeito acima de todo mundo ali. Não para envaidecê-lo, mas só para mostrar para as pessoas quem ele era de verdade. Está preparado para isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Você só está preparado para Deus te levantar quando você aprender que Deus não te levanta para você pisar em quem está embaixo. Deus não vai levantar você para se vingar de ninguém. Deus vai levantar você porque Ele te gerou para isso. Você só vai estar preparado para Deus te levantar quando você entender que Deus não levanta a gente para a gente pisar em ninguém. Não é para você pisar em quem te pisou. Deus quer que você fique tão envolvido com a vida extraordinária que Ele tem para você, que você não queira nem perder tempo tentando rebater nada que te fizeram um dia. A sua vida vai ser tão gostosa de se viver, tão extraordinária, que você não vai mais ficar perdendo tempo pensando na derrota de alguém que um dia quis a sua. Você vai estar ocupado, o quê? Colhendo os frutos da obediência. Deus tem nova história para você. Ah, mas eu sou filho de prostituta, apóstolo. O meu pai morreu nas drogas. E daí? Eu venho de uma família que nunca teve nada na vida. E daí? Apóstolo, nem estudar eu pude. E daí? Não diminua o poder de Deus, querendo dizer que não pode acontecer com você por conta das suas limitações. Você é limitado, Deus não. Você não tem em você como, mas Deus tem nele tudo.